Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damusto, do Museu Ciência e Vida. Sou uma mulher branca de 59 anos, com cabelos e olhos escuros. Hoje eu estou usando um óculos de tartaruga, vestindo uma blusa bege, um lenço de oncinha no pescoço e brincos dourados. E no episódio de hoje, Mulheres na Engenharia de Materiais, a gente vai falar sobre como a convidada se inseriu no Senai Cimatec. E para isso, convidamos a nossa queridíssima Josiane Dantas. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Josiane. É um prazer te receber aqui no nosso palco. Estamos super felizes com a sua participação. Mas antes da gente começar a nossa conversa, gostaria que você fizesse a sua audiodescrição e depois se apresentasse. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Obrigada, Mônica. Inicialmente, eu agradeço o convite aqui de estar nesse momento conversando e batendo um papo com você. Então, eu vou começar a me descrever um pouco, né? Eu sou Josiane, tenho 43 anos, eu sou uma mulher branca de aproximadamente 1,70 m, 80 quilos, olhos claros, cabelo um pouco castanho escuro. Sou mãe de 2 filhos também, da Sofia e do Miguel. Ah, que legal. Temos uma coisa em comum. Também tenho uma Sofia. Ah, que Maravilha. legal! Muito bom. Gente, ela tem uma trajetória espetacular e com certeza muito a compartilhar conosco. Bom, vamos começar agora falando sobre a sua opção pela área de tecnologia, né? Especificamente pela engenharia de materiais. Você sempre sonhou em ser engenheira? Você tinha algum exemplo de pessoa graduada na sua família ou no seu círculo de relações? Tá bom, Mônica. Na verdade, assim, eu diria para você que eu nem imaginava que eu seria engenheira, né? Eu tracei, né, na minha vida escolar uma trajetória muito conectada ao esporte. E eu joguei vôlei por muito tempo, cheguei a jogar clubes e cheguei até a ser convocada para fazer um processo seletivo na seleção brasileira de vôlei, mas foi aí que eu resolvi fazer vestibular para engenharia. Eu não tive na minha família ninguém que seguiu da carreira de engenharia. Eu venho de uma família simples, minha mãe é secretária, meu pai é técnico de eletrônica, mas ao longo da minha vida escolar eu sempre tinha uma certa curiosidade sobre a química, né? Sobre um pouco das disciplinas das ciências exatas, um pouco de física, de matemática, e eu sempre gostava de entender um pouco como era que as coisas funcionavam. E na época que eu prestei vestibular, né, eu já sou formada há 20 anos, e essa engenharia era uma engenharia nova, uma engenharia que falava de futuro, falava de como é que a gente pode manipular e descobrir novos materiais, sempre assim buscando onde é que esses novos materiais e onde é que essa tecnologia pode ser aplicada. E daí eu resolvi fazer vestibular, esse curso não existia em muitas universidades, existia na Federal de Campina Grande, existia na Federal de São Carlos, mas eu era muito jovem, então era um pouco difícil a logística, a questão dos custos, há 20 anos atrás, de morar num estado distante, e aí eu prestei vestibular para Campina Grande e acabei entrando na Universidade Federal de Campina Grande no ano de 2004. Então, né, como você disse, né, você fez engenharia lá na Federal de Campina Grande e depois você fez mestrado e doutorado. Mas, sim, a gente sabe, né, que a carreira de engenharia, a pessoa consegue um emprego só com a graduação, né, diferente de outras carreiras que precisa de fato da pós-graduação. Então, eu queria que você explicasse para a gente por que você optou por continuar os estudos e não foi para o mercado de trabalho logo depois de concluir a graduação. Então, quando eu estava na graduação, logo no segundo semestre, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e gostava de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E apareceu uma oportunidade na universidade, lá nos corredores da universidade, tinha um card assim falando: procuram-se bolsistas voluntários para trabalhar com iniciação científica. Então, a partir daí, eu comecei, mesmo ainda fazendo as disciplinas de cálculo, de física, do início da engenharia, eu tive essa oportunidade de iniciar um trabalho voluntário como iniciação científica num laboratório lá na universidade.
E eu acho que a partir daí eu fui um pouco me descobrindo nesse lado mais científico, né, desse lado mais projetizado. Apesar de que meus colegas sempre diziam assim, poxa, Josi, mas você sempre é uma pessoa muito relacional, de conversa, é uma pessoa um pouco assim que tem um pulso firme, é um pouco que se posiciona bem, talvez você fosse se dar muito bem num ambiente industrial de manufatura. Mas aí eu acabei me encantando pelo lado científico e da descoberta e fui começando esse caminho na iniciação científica lá atrás. E aí, depois que eu comecei na iniciação científica, eu acabei não parando, né? Eu caminhei diretamente para o mestrado, e depois que eu saí do mestrado, naquela época eu já namorava com meu atual marido, e acabou que eu fui dizendo, poxa, e agora como é que vai ser? E aí meu marido também é engenheiro, e ele terminou a graduação, foi embora de Campina Grande, e eu fazia mestrado, e aí ele veio para a Bahia, né, conseguiu um emprego aqui na Bahia, e eu disse, e agora, como é que vai ser? Ou a gente vai casar, ou a gente não vai dar mais certo. E aí eu fiz o mestrado, e quando eu estava para terminar o meu mestrado, eu consegui passar num processo seletivo aqui no lugar onde eu estou hoje, no Senai Cimatec. E como o Senai Cimatec é uma instituição muito voltada para tecnologia, inovação e para fazer projetos, eu acabei conseguindo unir o útil ao agradável. O meu background científico também, mas na minha vida cotidiana e na minha vida prática. E aí eu nunca mais parei. E aí fui fazendo doutorado, pós-doutorado e ainda estou por aqui, nessa luta diária. Ah, muito legal. Você, então, fez o mestrado, doutorado lá na Federal de Campina Grande, né? Sempre focada, né, nos novos materiais, você manteve ali a sua linha. Depois fez um estágio de pós-doutorado na Universidade de San Diego, na Califórnia. Você percebeu diferenças marcantes entre esses ambientes que você ocupou, considerando, né, a perspectiva de gênero? Então, eu sempre digo assim, Mônica, eu me considero uma pessoa de muita sorte, né? Eu tive sorte e, ao mesmo tempo, eu também sou grata porque as pessoas que cruzaram no meu destino até hoje foram pessoas que me acolheram muito bem e que me propiciaram também, talvez, esse ambiente onde eu me sentisse muito à vontade e muito confortável para transitar. Então, eu fui recebida lá no Departamento de Engenharia e Nanoengenharia e Engenharia Aeroespacial da Universidade da Califórnia, e eu trabalhava num grupo de 15 pessoas, e talvez por eu já ter ido fazer um pós-doutorado no outro estágio da minha vida profissional, eu acabei que eu já tinha essa maturidade para lidar em determinados ambientes. Mas eu nunca tive, assim, nenhum, eu diria, nenhum momento que me marcasse, né, apesar de vir de um ambiente predominantemente de gênero masculino, que pudesse me deixar constrangida. E eu vou lhe dizer, viu, eu também sou uma pessoa muito tranquila. Se eu me sentir constrangida também, me sinto preparada para me posicionar como devo e no momento que devo. Entendi. A gente tem que ser firme mesmo, né? Depois do seu pós-doc lá em San Diego, você foi convidada para a Universidade de Rice, também nos Estados Unidos, né? Como você percebe esses ambientes, ainda na perspectiva de gênero, e considerando também a camada da etnia, né? Ou seja, você como uma mulher e uma mulher latina. Conta pra gente. Então, como eu já tinha tido a experiência de viver na Califórnia, não é que é, na verdade, assim, um estado americano onde a gente tem o mundo inteiro vivendo. Quando eu fui para o Texas, né, eu diria que se a gente fizer uma comparação, a gente está num estado muito mais conservador dos Estados Unidos, mas eu fui também agraciada, na verdade, com uma cátedra da Fulbright, para que eu pudesse ir com todos os meus custos, né, pagos e financiados pelo governo americano, para eu estar na Universidade de Rice. E eu também, em Rice, fiquei no departamento de engenharia, também fui muito bem recebida pelo meu advisor lá, e o que eu percebo, Mônica, que assim, hoje o mundo inteiro vem vivendo esse momento, né, de mudança de alguns indicadores e de inserção e de incorporação, eu acho, desses diferentes gêneros nas atividades profissionais. Então, hoje o grande desafio das universidades, não só no Brasil, mas mundo afora, é exatamente inserir, no que tange a gênero, muito mais mulheres nessas atividades. Então, assim, eu acho que eu, como mulher latina, também não me recordo de nenhum momento
de algum constrangimento que me pudesse me sentir desconfortável, mas em contrapartida eu também sempre fui uma pessoa que busquei fazer minhas atividades com muita excelência para que eu pudesse sempre deixar a porta aberta em todo lugar que eu passasse. Então hoje eu tenho relações construídas com os Estados Unidos, não só na Califórnia, mas também com a Universidade de Rice. Eu encaminho estudantes, eu recebo estudantes de lá e continuo numa vida acadêmica bastante ativa de manter relações, porque eu acho que na nossa vida profissional o mais importante são as relações que nós construímos. E eu acho que quando a gente desempenha um trabalho, não é sério, um trabalho ético, um trabalho profissional e com excelência, a gente sempre busca ter oportunidades. E eu acho que a gente, como latino, mulher principalmente, eu acho que a gente traz na nossa essência algumas características que vêm conosco, não é? De gênero mesmo, que trazem um outro tipo de posicionamento e que nos fazem ser uma pessoa flexível, não é? Uma pessoa que consegue transitar e lidar com diferentes diversidades que vêm a acontecer no dia a dia. É interessante. Você, no Senai Cimatec, né, em Salvador, você criou, né, o Instituto Senai de Sistemas Avançados de Saúde, né, o ISE Saúde. E também você atua, né, no desenvolvimento e caracterização de novos materiais, biomateriais, materiais bioinspirados e bioengenharia. Essa sua posição atual no Senai se relaciona com a sua experiência pregressa na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública? Como se deu essa fusão da engenharia de materiais com a área da saúde? É engraçado que quando eu resolvi fazer graduação em engenharia, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com tecnologia para a saúde, né? Mas, assim, há uns 15 anos atrás, como eu venho da ciência dos materiais, onde a gente busca sempre explorar a estrutura, a microestrutura, ou a gente pode entender como é que esses materiais são materiais moles, materiais rígidos, materiais resistentes. Lá atrás eu comecei a trabalhar, né, com esses implantes ortopédicos que eram aplicados na área da saúde, e com isso daí começou o meu casamento com o lado da saúde. E a partir daí eu tive a oportunidade, como você mencionou, de ser professora na Escola Baiana de Medicina, que eu acabei podendo adentrar nas peculiaridades que o setor saúde traz, né, não só no processo de formação, mas no processo de controle mesmo, de desenvolvimento de novos produtos. E isso fez com que ao longo dos anos eu fosse me desenvolvendo, apesar de ser uma pessoa das ciências exatas, mas eu conseguia ter um diálogo fluido muito com profissionais, pesquisadores e estudantes do setor saúde. Então, com isso, a gente, como instituição de pesquisa e desenvolvimento aqui no Senai, nós, no Cimatec, né, nós fomos ao longo dos anos sendo procurados por muitas empresas industriais que produziam equipamentos, que produziam medicamentos, que produziam produtos para a saúde, para que a gente pudesse trabalhar nesse desenvolvimento de tecnologia. E acabou que a gente foi percebendo que muitas coisas do lado de tecnologia da saúde precisa de um pouco das ciências exatas, precisam daquela concepção que a gente traz de o que é um produto, de ciclo de desenvolvimento de produto, processos muito bem definidos. E aí, com isso, a gente fez aqui nascer o Instituto Senai de Inovação em Saúde, em Sistemas Avançados, que começou lá um grupo pequeno de pessoas, né, que em 2018 a gente se encontrava num café para discutir como é que a gente organizava isso, e hoje isso é materializado. Nós temos um instituto aqui, um prédio com infraestrutura física, com mais de 30 pessoas trabalhando, pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento, uma equipe extremamente multidisciplinar, e que foi, eu diria assim, esse instituto foi um divisor de águas para o estado da Bahia e para o Brasil na pandemia da Covid-19, porque nós fizemos um trabalho não só para a indústria, porque a gente se preparou para que essa indústria não parasse, fornecendo todos os exames de RT-PCR para que o processo produtivo e as atividades essenciais não parassem, mas também que a gente conseguiu desenvolver várias coisas conectadas às necessidades que a sociedade precisava. Então, eu diria assim, a gente nasceu um instituto que ele já teve que nascer aprendendo e vivendo uma pandemia. Então, assim, foi uma lição para a gente em todos os sentidos. Ah, muito legal, isso muito interessante, né? Você tem essa particularidade da interdisciplinaridade, né?
embora seja engenheiro, você acaba atuando também na área da saúde, muito, muito rico, né? Essa equipe, de fato, deve ser muito interessante mesmo. Gostaria de conhecer de perto. Está convidada Bom, para vir aqui. obrigada. Bom, Gisele, você possui uma trajetória acadêmica de excelência, né, como já podemos ver por aqui. Passou por formações em universidades de ponta nacional, internacional, que te possibilitaram ser uma pesquisadora de destaque e integrar a Academia Brasileira de Ciências. Que habilidades você entende que seriam importantes para chegar nessa posição que você ocupa hoje? Olha, Mônica, eu fiquei muito feliz, né, quando eu fui agraciada como membro afiliada da Academia de Ciências. Eu digo assim que eu sou uma jovem cientista em aprendizagem, não é? Porque eu imagino que eu diria que eu estou agora adentrando no meu nível de maturidade acadêmica e científica. Mas um conselho que eu dou assim é sempre, eu gosto muito de tomar cafés com vários professores mais sêniores que a gente tem aqui, com pessoas que já viveram outras experiências, e eu gosto muito de ouvir a experiência de outras pessoas, porque eu acho que existem experiências vividas que não estão contadas nos livros, mas que a gente, enquanto um pesquisador jovem, precisa aprender. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, não é? De aprender, de entender, de esperar o momento certo para que as coisas acontecessem. E eu nunca gostei de antecipar também algumas coisas. Eu acho que tudo que a gente eu sou muito grata a tudo que eu conquistei até agora. Eu sei que ainda tem um longo caminho a ser seguido, né? Que a minha vida só está começando. E eu sempre busco, não só, eu acho que esse trabalho e até onde eu cheguei, eu vivi muitas oportunidades, eu sou grata, como eu mencionei, a todo mundo que já cruzou comigo, mas eu também busco passar tudo isso que eu aprendo também para outras pessoas. Então, hoje eu tenho um grupo de 15 alunos, dos mais variados, de alunos de graduação, doutorado, de mestrado, pós-doutorado, e eu tenho encontros semanais com esses alunos, como pizza com esses alunos também em horários à noite, tem uma pizzaria aqui próxima, eu sempre levo os alunos para lá, para que a gente possa conversar sobre outros assuntos, porque eu acho que a nossa vida ela é composta de tantas coisas, né, e a gente precisa construir muito bem esses laços, e eu sou uma pessoa muito grata com isso aí, eu acho que a minha vida na trajetória acadêmica e científica é muito fruto também de tudo que eu construí, do esforço e do tempo que eu dediquei e que eu dedico para construir tudo isso, com muito trabalho. É duro, mas a gente chega. Como você já disse, né, você é uma pessoa do diálogo, da conversa, né, da escuta ativa, são características importantes, né? Você acabou de ser eleita vice-reitora no Senai Cimatec, né, que é uma instituição nova de ponta e com diálogo muito estreito com a indústria, né, tem essa particularidade. Então, qual o impacto dessa eleição na sua carreira e para a representatividade como mulher no universo da ciência e tecnologia? Tá. Assim, como eu mencionei, nós somos uma instituição jovem, né? Nós temos 23 anos de existência, fomos fundada aqui em 2002, e eu já estou aqui no Senai Cimatec desde o ano de 2005. Então, eu faço esse ano 20 anos que eu estou aqui, e eu estou nessa instituição desde, eu diria, do início. Então, eu auxiliei e eu participei ativamente da construção e da concepção dessa instituição. Quando eu cheguei aqui, nós éramos, em média, 60 funcionários, hoje nós temos 1.800. Então, eu me sinto muito tranquila, né, em te dizer, assim, que eu participei ativamente disso, e eu também fui a primeira mulher a ocupar um cargo de gestão aqui, que era de um chefia de departamento, do departamento de materiais, e mais recentemente, como a nossa instituição cresceu muito, nós mudamos toda a governança da instituição e nós temos 5 diretorias no que tange ao ecossistema do Senai Cimatec, e eu sou a única diretora mulher também, a primeira pessoa que ocupou esse cargo. Então, para mim, assim, eu acho que é um momento muito ímpar, muito singular, que eu, mais uma vez, me sinto muito grata por ter sido escolhida para esse desafio, e no que tange a nossa universidade, eu ocupo a função de vice-reitora também, que eu também acho que é um desafio diário, Mônica, porque hoje
Eu acho que o nosso maior desafio são as pessoas, né? E quando você trata de uma instituição que faz tecnologia e inovação, o nosso maior ativo que a gente tem aqui não são os equipamentos, mas são as pessoas que constroem esse lugar. Então, eu acho que o fato também de eu ter tido a oportunidade de ser mãe me ajudou e me auxiliou também em muitos outros desafios que a gente passa a ter, né? Que a gente pode estudar, mas a vida e a maternidade você não aprende, você aprende no dia a dia. Eu tenho 2 filhos que são completamente diferentes, e eu acho que esse meu aprendizado do dia a dia eu trago para minhas atividades profissionais. Então, assim, aqui no Senai Cimatec, eu sou uma pessoa que acabei já também influenciando outras pessoas e as pessoas entendendo e enxergando que é possível. Eu considero que eu estou numa instituição extremamente ética, uma instituição que busca esses equilíbrios, não é, de sustentabilidade, de equidade, de gênero. Então, assim, hoje nós temos aqui também na organização muitas mulheres que ocupam cargo de liderança. Então, eu acho que isso tudo nos ajuda, né, no meio e no fruto que eu colaboro. E é engraçado que eu tenho mais 4 colegas que são diretores, que são todos homens, e eu digo para eles, nossa, é engraçado que em alguns momentos eu vejo sob um outro espectro. Talvez o espectro, né, que nós já trazemos conosco mesmo, na nossa genética do gênero. Ah, muito legal. Muito interessante, né? Quer dizer, o Senai Cimatec, né, embora seja uma instituição jovem, né, já vem trazendo contribuições muito importantes para a tecnologia do país. Né? A gente fica ligado agora nessa, né, não é nova onda, mas assim, cada dia a gente fala mais de inteligência artificial, computação quântica, né? E o Senai Cimatec tem trazido contribuições importantes. Né? Parabéns. É, Obrigada. Josiane, você também atua, né, como mulher engenheira, você também atua em projetos de empoderamento feminino para a engenharia, né, com estudantes do ensino médio. Você pode falar um pouquinho como é esse projeto que você atua? Claro, nós temos aqui no Senai Cimatec, como universidade, né, uma pró-reitoria de extensão e assuntos comunitários, e nessa pró-reitoria nós temos uma atividade que se chama Garotas 4.0. E é, na verdade, uma atividade de extensão, um projeto de extensão, onde nós buscamos a inserção de meninas nas STEAM. Então, esse projeto, hoje, nós já tivemos mais de 400 alunas atendidas por esse projeto, e hoje nós fazemos todo um trabalho com a Escola Mestre Paulo dos Anjos, que fica aqui do outro lado da nossa instituição, a gente atravessa a rua e fica numa comunidade do bairro da Paz. Esse projeto também é liderado pela professora Marinilda, com outro grupo de outras professoras, comigo, professora Camila, N outras professoras que também participam. E o engraçado, Mônica, é que nós percebemos que é necessário outras características, que hoje a gente precisa empoderar essas meninas e apresentar para essas meninas que a matemática ela tem que ser iniciada e apresentada lá atrás. E hoje, uma das coisas que a gente tem percebido no nosso projeto é que essas pessoas e essas meninas, elas precisam também de um apoio socioemocional. Né? Porque não é só você treinar a menina na robótica, treinar a menina na inteligência artificial, ou treinar, mas a gente precisa também apresentar e dar o equilíbrio emocional, porque a gente é fruto do meio de onde a gente vive. Então, na perspectiva de vida dessas meninas que residem em regiões menos privilegiadas, a referência que ela tem quando crescer, ter um salão de beleza, ou ter uma confeitaria, ou ter... Por quê? Porque na sociedade, para que ela é apresentada, a pessoa que melhor tem uma condição financeira vive lá do comércio. Já quando você faz esse mesmo trabalho em redes privadas, você já percebe que as meninas vêm com outro contexto do entorno. Elas já querem ser juízas, elas querem ser médicas, elas querem ser engenheiras. Então, muito baseado nisso, hoje a gente vem desenvolvendo um trabalho socioemocional de apoio para que essas meninas entendam e que elas se empoderem emocionalmente, para que elas tenham um equilíbrio para superar essas adversidades que são postas pela vida do dia a dia e do ambiente que ela vive. E o mais engraçado é que eu tento também a todo momento trabalhar, como eu te falei, eu tenho uma filha, Sofia, que tem 13 anos, ela também está no ensino fundamental 2, e ela, as pessoas até falam assim, nossa, ela é sua miniatura, porque ela traz algumas características muito resolutivas e muito bem decididas, né, que eu trago muito isso comigo também. E é tão engraçado que
essas pessoas hoje, elas têm um outro contexto. Então, a minha filha, ela vem de uma outra geração e ela fala, não, mãe, eu não consigo nem entender porque é que isso não pode ser feito. Então, eu até aproveito a oportunidade para apresentar, ela tem um canal de inteligência artificial para leigos, e é bem legal porque ela já vem sendo empoderada por esse mundo da tecnologia e ela transita e se sente extremamente confortável. Então, o canal dela é Fala Aí, _BR, e vocês podem tentar aprender como é que essas tecnologias elas já nascem na nossa vida a todo momento. Muito legal. A sua Sofia, então, é também chegada em ciência e tecnologia. Chegada. A minha Sofia foi para o lado da saúde. Ah, A sua trajetória, Josiane, é marcada por excelência e muita determinação, né? Quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou e que você, no mercado de trabalho, e que você conseguiu identificar que não, isso é porque eu sou mulher, se é que isso aconteceu? eu diria assim, Mônica, eu acho que a gente tem na nossa sociedade, né, uma mudança de transição de gerações, e que eu acho que essa questão do gênero, ela está muito mais enraizada para uma determinada geração, principalmente, eu diria, quando você pega pessoas mais velhas, mas, ao mesmo tempo, eu diria, assim, que em todas as experiências que eu já vivi, eu consegui me posicionar, ao mesmo tempo, assim, me posicionar, mas conquistar também as pessoas no que tange à desenvoltura profissional, porque eu sempre, nunca precisei ficar me autoafirmando, não, porque eu sou mulher, eu não achei que não tivesse um espaço. Eu sei que para algumas áreas da engenharia, a depender da área e desse segmento, isso é muito mais enraizado, é natural, é um processo de transição natural de gerações, que eu até acredito assim que tem uma geração que a gente nem adianta insistir, porque foi o conceito e a concepção que foi dada e que foi apresentada naquela oportunidade, que hoje a gente vive esse momento de transição, e eu acho excelente essa iniciativa de vocês, que é exatamente dar esse espaço para que a gente possa contar histórias de sucesso de pessoas que chegaram até aqui como mulher, que ocupam cargos e funções importantes na sociedade e que podem ensinar e influenciar para que outras pessoas entendam que isso é possível. Então, assim, eu acho que eu tive um pouco de inteligência emocional ao longo disso, fui agraciada de ter essa característica e de ser muito resiliente. Em alguns momentos, assim, que a gente vai se sentindo um pouco mais desconfortável, você vai com jeitinho ali, dando aquele posicionamento, não deixando a pessoa tão desconfortável, mas até apresentando para a pessoa que você é capaz. E aí eu acho que acaba isso depois, tudo se organiza de forma natural. Entendi. É importante acho que você tem bastante inteligência emocional, né? Pelo jeito, consegue sempre dar um jeitinho e acomodar a situação, né? Vai procurando fuga, né? Ajusta de um jeito. Não, esse caminho não foi bom, vamos usar essa outra estratégia, vamos usando estratégia para ver como fazer. Exatamente. Voltando lá à questão da Academia Brasileira de Ciências, né? Você foi eleita na categoria de membro afiliado, como já mesmo disse, né? Que é voltada especialmente para jovens pesquisadores, né? Você pode nos contar um pouco mais, assim, aprofundar um pouquinho, como é para você, né, sendo mulher, estar num lugar como esse, né, representando a comunidade científica brasileira? Conta para gente. Nossa, é uma sensação tão bacana, né? Uma sensação também de agradecimento e de gratidão. Você, de alguma forma, foi reconhecido por uma eleição, que nós passamos por um processo seletivo de indicação e passa por todas essas etapas. E hoje, assim, estar na Academia Brasileira de Ciências propicia para a gente um conhecimento, né? De você estar próximo de pesquisadores que muitas vezes você só escutava falar, ou que via em livros, ou em reportagens, em jornais, e você consegue chegar até muitas vezes essas pessoas, porque a própria academia, ela promove interações entre os membros afiliados, ela promove eventos para que a gente possa ter encontros, por exemplo, com academias internacionais. Por exemplo, ano passado eu participei, né, de todo o movimento que teve do G20 do Brasil, com várias academias do mundo afora. Então, eu acho que a Academia de Ciências
propicia para a gente um caminho e nos apresenta, na verdade, como é que nós podemos conhecer pessoas e podemos aprender com muita gente que hoje influencia as decisões de políticas públicas, né, do Brasil, que trabalham diretamente com os ministérios. Então, eu acho que esse é o legado que eu levo da academia, né, de poder estar perto de muita gente que fez ciência no Brasil e que posicionou o Brasil muitas vezes em posições de relevância em determinadas áreas do conhecimento, mas ao mesmo tempo você pode tomar um cafezinho com essa pessoa e dizer assim, puxa, esse é professor fulano, que legal, ele é uma pessoa do outro lado, né? Antes dele ser um cientista, ele é um ser humano também. E a gente pode ouvir essas histórias, né? Que, como eu te falei, não estão no livro. Eu tenho a oportunidade aqui no Senai Matec sempre de conversar com o professor Jailson, que é o nosso pró-reitor. Ele é o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, e eu digo para ele, professor, eu gosto muito de ouvir as suas histórias, que ninguém conta no livro. Ah, quando o CNPq foi fundado, quando nasceu o primeiro marco de política e inovação, como foi construído o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, é bom você entender toda a história do começo. E como eu venho de uma ciência das ciências exatas, eu gosto de planejamento, de organização, de fluxo, para entender qual é a lógica que existe por trás. E eu acho que estar na ABC hoje me permite conhecer jovens de outros estados, promover essas relações de intercâmbio, de pesquisa também, que são fundamentais para a gente construir o futuro. Ah, muito legal, né? Muito legal a ABC promover, né, esse intercâmbio, né, entre os membros novos e os membros já mais sêniores, né? E Sim. manter as pessoas estabelecerem as relações, né? Às vezes criam também laços de amizades importantes, né? Muito bom isso. É, Josiane, a gente está já assim caminhando para o final, né? Então, eu queria que você deixasse um recado, um conselho para os jovens que nos escutam e que gostariam de seguir na trilha da ciência, assim como você fez. Tá bom, então eu queria dizer para vocês assim que vocês tracem, façam o seu trabalho com excelência, cumpra com as suas responsabilidades de estudante, né? Eu sei que quando a gente é estudante, às vezes a gente é ansioso para querer queimar algumas etapas para chegar, mas eu diria que isso é um processo de construção, de aprendizagem, né, profissional. Hoje vocês conseguem ter acesso muitas vezes, hoje com a tecnologia, né, a mentorias, a conversas, a vídeos, que essas pessoas podem explicar melhor quais são as decisões que nós podemos tomar. Eu sei que a geração jovem, ela é mais ansiosa, né, de querer o resultado mais cedo, mas eu diria assim, que seja um pouco paciente e resiliente, né, menos ansioso, porque eu acho que quando você faz um trabalho sério, um trabalho com esforço e com dedicação, você vai conseguir ser um excelente profissional, independente da área do conhecimento que você deseja seguir. E o que é mais importante é que você seja um profissional, que você seja feliz com o que você faz. Porque se você escolhe e faz as escolhas certas, eu não tenho dúvida que você vai trabalhar por prazer. E quando a gente faz isso por prazer, quando a gente gosta, naturalmente a gente tem um desempenho acima da média no que a gente faz. Isso é verdade, né? Trabalhar no que gosta é fundamental, faz a diferença na nossa vida, né? Ainda que tenha que trabalhar muito, né? É, mas não tem nenhum trabalho que seja pouco, viu, Mônica, hoje? Pois é, pois é. Bom, a gente chega agora naquele nosso momento ping-pong. Eu faço uma pergunta e você dá uma resposta de pronto. Então vamos Tá lá. bom. Uma música. Ai, meu Deus, uma música. Eu vou te dizer, vocês vão rir, mas eu gosto de Fábio Júnior. Demorei muito para te encontrar. Talvez eu seja a geração, né? Os meninos novos não vão nem saber, mas eu gosto sempre. Tá certo. Um livro. Um livro que eu gosto muito, 21 lições para o século XXI. Gostei muito desse livro, recomendo, acho que traz uma reflexão que a gente precisa fazer enquanto sociedade, né? Viver nessa era digital, mas são pessoas, no fim, somos pessoas. Exatamente. Um filme. Ai, meu Deus, eu gosto de um filme, Uma Linda Mulher. Só gosto de coisas românticas, histórias bonitas. Eu acho que a gente já vive num mundo tão
tão assim louco de tantas informações que eu gosto de ligar a televisão e assistir coisas que eu choro. Programas E assim de relaxa, filmes né? que eu choro. É. E relaxa, é Eu digo verdade. até assim, eu digo, gente, eu acho que eu vou criar um jornal de boas notícias. Não é porque a gente só entra para ver notícia ruim. Eu digo, mas devia ser legal para alimentar a alma, só coisa boa. É verdade, faz sentido. Mas dizem que notícia boa não vende, né? O que É, vende é notícia ruim. Então, sei lá o que o pessoal é, gosta, né? Eu também, de vez em quando, canso de notícia ruim. eu nem assisto mais, me poupo, porque eu digo, eu quero só ver coisa boa, me dê notícias boas. Um lugar, Um lugar, no Vaticano, em Roma. Um lugar que me marcou bastante, que eu gosto bastante, que eu acho que traz histórias muito bacanas e que faz a gente refletir um pouco, né? Independente da religião, é um lugar que eu gosto bastante. ajuda no recolhimento, né? E até no nosso momento de pausa, sabe? Porque eu É. acho que hoje a gente é tão consumido de tudo que a gente precisa dar o nosso tempo para nós mesmos. Até para que a gente nos mantenha equilibrado, né? Para vencer as batalhas do dia. E uma mulher que você considere da hora? A minha mãe. A minha mãe, que assim, é uma pessoa simples, como eu mencionei para vocês, que veio de, não tem formação superior, mas trabalhou muitos anos como secretária numa empresa de construção civil e que, de uma forma simples, do jeito dela, criou os filhos, ensinou. Eu diria que uma mulher da hora para mim seria ela. Ah, como é o nome dela? Graça, Então, Dona Graça Dona é a mulher Graça. da hora da Josiane. É, Muito bom, honrando a sua ancestralidade, né? Isso é importante. Bom, Josiane, a gente está encerrando aqui esse papo maravilhoso, né? Esse momento especial com você. Queria deixar aberto para você colocar mais alguma coisa, uma indicação, algo mais que você queira dizer para a gente fechar esse nosso episódio. eu queria, mais uma vez, né, Mônica, agradecer essa oportunidade que eu tive de dividir com vocês um pouco da minha história. Como eu falei, eu venho das ciências exatas, mas assim, tive uma vida de uma trajetória profissional construída com muito trabalho. Ao mesmo tempo, eu construí uma família também, que eu acho que isso é importante, né? Até para que a gente tenha um vetor que nos mova e que nos faça acordar todos os dias, né? Então, eu estou casada com meu marido, vou fazer 20 anos de casado, mas eu conheci ele na escola, então, a gente estudou juntos há muitos anos atrás, e eu tenho 2 filhos, Sofia e Miguel também, que são 2 crianças incríveis e que me ensinam também a todo dia como é que a gente nos torna um ser melhor, né? Então, eu penso que a mensagem que eu queria dizer para todo mundo é que a gente precisa, em determinados momentos, dar uma pausa. A gente vive num mundo hoje muito consumido de informações, consumidos de tecnologia, de acesso, de digital, não é? Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio. Eu sempre digo que é o mais difícil, né? Mas é o nosso exercício para que nos mantenha vivo, para que nos mantenham com a nossa saúde mental íntegra, porque eu acho que quando a gente consegue ter um equilíbrio, a gente consegue dosar tudo, tanto na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar e na vida em sociedade, que é o mais importante, é como é que a gente tem uma vida em sociedade, né? E que as profissões, elas estão aí disponíveis, e eu imagino que as profissões a cada dia mudam, né? São tantas competências hoje que a gente precisa ter. O profissional precisa ser um profissional completo, tem que falar muitos idiomas, tem que saber de tudo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser feliz, escolher o que gosta, estudar, obviamente, né, ser responsável em tudo que a gente faz, que eu acho que quando você faz tudo direitinho, no fim vai dando tudo certo. E aí as coisas vão se encaixando e o caminho vai vindo para o prumo e você chega no lugar aonde você almeja. E assim, nunca desista, né? Eu sempre nunca desisti, sempre fui muito ávida no que eu queria, resiliente e sempre buscando dar a cadência necessária para conseguir tudo que eu consegui, né? Sendo redundante até hoje. Ah, muito, muito gentil da sua parte. Muito obrigada, Josiane.
Então, pessoal, a gente está se aproximando aqui do finzinho, né? Mas eu queria pedir para vocês não esquecerem de deixar 5 estrelas no nosso podcast e também nos seguir, né, para ser avisado dos novos episódios. Podem também deixar comentários, recadinhos, fazerem sugestões, que a gente fica atento a essa troca com vocês. E a gente também tem um videocast no canal do YouTube para vocês conhecerem os nossos rostinhos. Então, corre lá, dá um joinha no episódio e se inscreve e ativa lá o canal do sininho para ser avisado sempre dos novos conteúdos, tá bom? Então é isso, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Josiane. Foram palavras muito inspiradoras que nos tocaram o coração e nos vemos no próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo. Tchau, pessoal!